Eu estava na cozinha, mexendo o ensopado de carne que vinha cozinhando fazia mais de 2 horas. O cheiro tomou conta da minha casa. Comida de verdade, quente e acolhedora. Cenouras, batatas, pedaços grandes de carne. Aprendi a cozinhar no exército, numa época em que alimentar alguém significava dar a ela mais um dia de vida. A cozinha sempre foi meu jeito de dizer eu me importo quando as palavras não bastavam. Minha casa é simples, pequena, mas tudo tem seu lugar. Os armários de carvalho fui eu quem fiz. Os balcões, gastos pelos anos, contam histórias. Tudo aqui serve a um propósito. Diferente da bagunça que sempre rondou a minha família. A campainha tocou exatamente às 18h30. Kimberly sempre foi assim. Pontual quando precisa de algo. Atrasada quando não precisa. Entrou sem esperar convite, como sempre. Os cabelos loiros estavam impecáveis, mesmo com o vento gelado de outubro. Usava um vestido preto que, provavelmente, custava mais do que eu ganhava em uma semana trabalhando com marcenaria. Obrigada por fazer isso de última hora, disse ela, os olhos grudados no celular. Atrás dela estava Nina. 5 anos. Tão pequenininha. Os cabelos escuros do pai. Os olhos enormes demais para aquele rostinho magro. Ela segurava um coelhinho de pelúcia todo gasto e mantinha o olhar fixo no chão. Surgiu uma viagem de negócios de última hora. 3 dias em Seattle. Volto no domingo à noite. Me ajoelhei, ficando na altura de Nina. E aí, mocinha? Tá com fome? Ela me lançou um olhar rápido, checando a reação da mãe. E logo depois, baixou a cabeça. Apenas fez que sim com um leve aceno. Que bom. Fiz ensopado. Me levantei e olhei para Kimberly. As coisas dela estão no carro? Ela sorriu. Aquele sorriso ensaiado de sempre. Nina, se comporte com o tio Jack, faça o que ele mandar e não me cause problemas. Deu um beijo rápido e frio no topo da cabeça da filha. Um gesto automático. E desapareceu. O carro dela já estava na rua quando fechei a porta. Nina ainda estava parada ali na entrada. Nem parecia ter se mexido. Pode deixar seu coelhinho onde quiser. Falei, tentando soar leve. Essa também é sua casa enquanto estiver aqui. Ela caminhou até o sofá e cuidadosamente colocou o coelho bem na beiradinha, como se ocupar espaço demais fosse perigoso. Fui até a cozinha, servi 2 tigelas com ensopado e coloquei na mesa onde, normalmente, janto sozinho. Chamei Nina. Ela se aproximou como se estivesse indo em direção a uma armadilha. Quando viu a tigela fumegante na frente da cadeira, parou. Congelada. Tá tudo bem? Perguntei. A voz dela saiu num sussurro. Hoje eu... estou autorizada a comer? Essas palavras me atingiram como um soco no estômago. Coloquei a colher de lado, tentando não demonstrar nada. Como assim? Eu comi bolachas no almoço ontem. E na terça também. Ela ainda olhava fixamente para a tigela. Eu posso comer? Minha mandíbula travou. Nina, olha para mim. Ela levantou os olhos. E eu vi medo. Medo de verdade. Aqui, você pode comer sempre que sentir fome. Não precisa pedir permissão. Aqui não. Nunca. Empurrei a tigela mais perto dela. Come o quanto quiser. Ela pegou a colher com as 2 mãos e levou um pedacinho à boca. Os olhos se arregalaram. Parecia que tinha esquecido como era o gosto de comida de verdade. Outra colherada. Depois, mais uma. E de repente, estava comendo como se não visse comida há dias. E, sinceramente, eu comecei a suspeitar que talvez fosse isso mesmo. Fingi não notar como ela protegia a tigela com o braço, como se estivesse defendendo aquilo de um inimigo invisível. Já vi soldados fazerem o mesmo, em zonas de combate. Quando você nunca sabe se vai ter a próxima refeição, cada prato vira uma batalha. Depois do jantar, levei Nina até o quarto de hóspedes. Coloquei os lençóis limpos, os bons, com florzinhas amarelas da minha mãe. E arrumei espaço na cômoda para as roupas dela. O quarto não era grande, mas era limpo, seguro. E a janela dava para o carvalho no quintal. Enquanto ela desfazia a mala, reparei em algo que me embrulhou o estômago. As roupas estavam enormes. Pendiam do corpo dela como fantasias em uma criança brincando de ser adulta. E ela estava escondendo pedaços do pão do jantar nos bolsos. Com muito cuidado. Como se já tivesse prática nisso. Nina, o que você está fazendo? Ela parou. Congelada. A mãozinha ainda agarrada num pedaço de pão. Ei, falei com suavidade. Você não precisa esconder comida aqui.
Ela me olhou como se eu estivesse falando outra língua. Aqui tem bastante. Se você tiver fome à noite, me acorde. Eu faço o que você quiser comer. Naquela noite, deitei na cama, mas fiquei ouvindo. Por volta da meia-noite, escutei um chorinho vindo do quarto dela. Me levantei. Encontrei Nina sentada no chão, ao lado da cama, joelhos encolhidos no peito. Não consegue dormir? Perguntei. Ela balançou a cabeça. Está escuro demais. Acendi o abajur. Assim melhora? Tô com medo. De quê? Ela apontou para o armário. E se alguém sair dali? Abri a porta, mostrei que estava vazio, só alguns cobertores extras. Mesmo assim, ela não quis voltar para a cama. Que tal se eu dormir ali no chão, bem na porta do seu quarto? Assim, se alguém tentar entrar, vai ter que passar por mim primeiro. Pela primeira vez desde que chegou, Nina quase sorriu. Você faria isso? Eu fui soldado, lembra? Já dormi em lugares bem piores. Peguei um travesseiro e um cobertor e improvisei uma cama no corredor. Da porta entreaberta, podia ver Nina finalmente relaxando debaixo das cobertas. Tio Jack, ela sussurrou. Oi? Você ainda vai estar aqui de manhã? Eu vou estar aqui, prometi. E foi essa promessa que mudou tudo. Na manhã seguinte, acordei com o som da água correndo. Levantei meio tonto, ainda com o corpo dolorido do chão duro do corredor. Encontrei Nina no banheiro, molhada da cabeça aos pés, tremendo, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Desculpa, ela sussurrou, a voz quebrada. Desculpa, desculpa. O que aconteceu, querida? Eu tive um acidente. Ela estava encolhida, sacudindo como uma folha no vento. Por favor, não me coloca no armário, por favor. Me ajoelhei no chão frio, sem tocá-la, respeitando aquele espaço que claramente era de sobrevivência. Tá tudo bem, Nina. Acontece, tá? Acidentes acontecem. Não tá tudo bem. Eu sou má. A voz dela desabou ali, completamente. Ela continuava pedindo desculpas, como se precisasse convencer alguém para não ser punida. Minha mãe diz que meninas más vão pro armário. Ouvir aquilo da boca de uma criança de 5 anos. Aquilo fez minhas mãos cerrarem em punhos, mas mantive a calma. Usei o mesmo tom que costumava usar com soldados feridos que estavam mais assustados do que machucados. Você não é má, Nina. Você tem 5 anos. E às vezes crianças de 5 anos fazem xixi na cama, tropeçam, choram, riem alto. Isso é normal. Isso é ser humana. Ajudei ela a se trocar. Reparei em como ela se encolhia quando eu me movia rápido demais. Como se desculpava por tudo. Por precisar de calcinha limpa, por molhar o chão, por simplesmente estar ali. Aquilo não era culpa. Era reflexo de sobrevivência. Enquanto a máquina de lavar fazia seu trabalho, preparei uma torrada com geleia de morango. Morango de verdade, não aquela coisa artificial com gosto de xarope. Ela comeu com a mesma fome desesperada da noite anterior, como se alguém pudesse tirar a comida dela a qualquer momento. Depois do café, levei Nina para a escolinha. O Sunshine Learning Center era um lugar alegre, com pinturas nas paredes e o som de crianças rindo nos corredores. Eu já tinha ligado antes avisando que pegaria Nina nos próximos dias. Uma mulher de olhar gentil e cabelos grisalhos nos recebeu na porta. Sr. Remy? Sou Norris Slate, professora da Nina. Que bom que pôde ajudar. Observei Nina entrando na sala, ainda segurando firme o coelhinho. Posso falar com o senhor um instante? Saímos para o lado de fora. Ela olhou em volta antes de baixar a voz. Como ela está em casa? Com o senhor, quero dizer? Porque eu ia lhe perguntar. Ela sempre foi assim? Procurei a palavra certa. Antes que eu pudesse falar, o rosto dela ficou sério. Então o senhor também percebeu. Ela pediu permissão para comer. E hoje de manhã teve um acidente. Mas estava apavorada de ser colocada num armário. Aquela palavra de novo. Armário. Sr. Remy, preciso ser cuidadosa com o que digo, mas... Como o senhor é da família, sinto que posso falar. A gente já tentou denunciar algumas coisas, mas a mãe dela sabe se defender, tem advogados. Ameaça processar, diz que é perseguição. Que tipo de coisas? Perguntei. Ela chega com fome. Às vezes, usa a mesma roupa 3 dias seguidos. E se algum adulto faz um movimento brusco, ela se encolhe na hora. Já trabalho com crianças há 15 anos. Eu sei reconhecer os sinais. Meu peito ficou gelado. E por que ninguém fez nada? Porque a mãe dela é esperta, muito esperta.
E tem dinheiro para advogados que sabem como fazer os problemas sumirem. Ela me olhou firme. Mas agora alguém da família está perguntando. Naquela tarde, fui buscar Nina e a levei até o parque. Riverside Park estava quase vazio. Só uns poucos corredores e donos de cães curtindo o friozinho gostoso do dia. Empurrei ela no balanço enquanto ela segurava as correntes com os dedos brancos de tanto apertar. O corpinho todo tenso como se esperasse cair a qualquer momento. Quer que eu empurre mais alto? Perguntei. Ela balançou a cabeça rapidamente. Assim tá bom. Com Nina, tudo era bom o suficiente. Nunca ótimo. Nunca mais, por favor. Parecia treinada para não esperar nada e ser grata por qualquer migalha. Nina, posso te perguntar uma coisa? Ela fez que sim, os pés arrastando na areia sob o balanço. Lá na casa da sua mãe, você tem seu próprio quarto? Às vezes. Quando eu sou boazinha, durmo na minha cama. Quando sou má, durmo no armário. Minhas mãos apertaram as correntes do balanço até meus dedos ficarem brancos. Mas controlei a voz. O que te faz ser má? Chorar. Falar alto. Comer sem pedir. Ela disse como se estivesse recitando tabuadas ou o alfabeto. E... com que frequência você dorme no armário? Ela pensou com a seriedade de quem teve que aprender cedo demais a decifrar os humores dos adultos. Quase sempre. Mas às vezes, a mamãe esquece e eu consigo dormir na cama. Parei o balanço. Me ajoelhei na frente dela. Nina, escuta. Nada disso é normal. Crianças choram. Crianças falam alto. Crianças sentem fome. Isso tudo é normal. E nenhuma criança precisa pedir permissão para comer. Ela me olhou com aqueles olhos velhos demais para uma criança. Eu continuei. Mas a mamãe disse. A mamãe está errada. Saiu mais duro do que eu pretendia. Ela se encolheu. Desculpa. Eu respirei fundo. Às vezes, adultos erram. Até mamães. E quando um adulto erra no jeito de cuidar de uma criança, outro adulto tem que entrar e ajudar. Ela me encarou com uma confiança silenciosa que quase me desmoronou. Você vai me ajudar? A pergunta foi simples. E doeu mais do que qualquer grito. Vou sim, mocinha. Eu vou te ajudar. Naquela noite, comecei a escrever tudo. Anotei cada coisa que ela dizia. Como agia. O que a assustava. Documentei tudo. O jeito como ela se encolhia com barulhos, como pedia desculpa por tudo, como guardava comida nos bolsos. Tirei fotos com hora e data. Não sabia ainda o que fazer com aquilo, mas eu sabia de uma coisa. Alguma coisa muito errada acontecia naquela casa. E meu irmão, Dennis, não estava mais lá para consertar. No sábado, resolvi ir até o ateliê do meu irmão. Dennis já estava morto havia alguns meses, mas Kimberly ainda não tinha mexido nas coisas dele. Ela me entregou a chave semanas antes, dizendo que não tinha forças para entrar lá. Na época, acreditei que fosse luto. Mas agora eu suspeitava que fosse outra coisa. Culpa, talvez. Ou medo do que poderia encontrar. A oficina ficava nos fundos da casa, como um pequeno santuário dos bons tempos. Dennis também era marceneiro e muito melhor que eu. Tinha um olhar de artista. Detalhes, proporções, acabamentos impecáveis. O cheiro de serragem ainda impregnava o ar, misturado com o perfume fraco do pós-barba dele e o aroma do café velho. Era como se ele ainda estivesse lá. Caminhei pelo espaço, tocando as ferramentas que um dia ajudei a comprar. Passei os dedos por projetos inacabados. Uma caixa de joias que ele estava fazendo para Kimberly. Um baú de brinquedos para Nina que nunca seria finalizado. Era tudo o que restava de uma vida interrompida. Comecei a empacotar as ferramentas de mão quando vi o caderno queimado. Estava dentro da lixeira, sob serragem e papéis amassados. A capa estava toda chamuscada, mas as páginas internas ainda estavam legíveis. Alguém tentou destruir aquilo, mas não teve coragem, ou não fez direito. Minhas mãos tremiam enquanto eu folheava. Era a caligrafia do Dennis. Reconheci de cara. As letras inclinadas, firmes. A mesma que ele usava nos cartões de aniversário e nas etiquetas de Natal. 15 de outubro. Kimberly anda estranha. Peguei ela mexendo nos meus papéis ontem à noite. Estava olhando extratos bancários e apólices de seguro. Quando perguntei, ela ficou irritada. Muito irritada. Me chamou de paranoico e controlador. Mas por que ela precisa ver essas coisas? 18 de outubro. Telefonemas estranhos a toda hora. Diz que é trabalho, mas atende no outro cômodo.
Quando eu peguei o ramal por engano, a linha ficou muda. Ela tá escondendo algo. 20 de outubro. Vi ela pesquisando algo no computador. Quando entrei no quarto, ela fechou o navegador rapidinho. Mas eu vi. Tinha algo sobre seguro de vida e beneficiários. Quando questionei, disse que estava só organizando nossos documentos. 23 de outubro. Ela me disse para eu prestar atenção no meu chá hoje. Por que ela diria isso? Bebo o mesmo chá de camomila há anos. Agora preciso ficar de olho? Esse foi o último registro. 3 dias depois, meu irmão estava morto. Fiquei encarando aquelas páginas até as palavras começarem a borrar na minha visão. Dennis estava com medo. Dennis tinha percebido. Ele tentou deixar pistas. E eu não vi nada. Estava ocupado demais tentando fugir do drama da família. Cansado de ser o resolvedor de problemas. Cansado das queixas dela sobre dinheiro e das reclamações dele sobre o comportamento dela. Ele me ligou nas últimas semanas. E eu não atendi. E agora, ele estava morto. Na segunda de manhã, fui direto ao cartório com o caderno dentro do meu casaco, como se fosse uma prova de crime. O prédio era daqueles feiosos dos anos 70. Concreto sem graça, luz fluorescente que deixava todo mundo com cara de doente. Mas eu estava decidido. Esperei mais de 1 hora em fila preenchendo formulários. A atendente era uma mulher de meia idade, com cara de quem já explicara o mesmo processo 1000 vezes. Me orientou com paciência. Seguros de vida ficam nos registros de inventário e sucessão. Se houve testamento ou qualquer processo relacionado ao espólio, deve estar tudo aqui. Sentei diante do terminal. Digitei o nome do meu irmão. Minhas mãos estavam firmes, mas meu coração batia feito tambor. Parte de mim queria não encontrar nada. Queria acreditar que tudo isso era minha dor se transformando em paranoia. Mas então os resultados apareceram na tela. E meu sangue gelou. Apólice de seguro de vida. Dennis Remy, segurado. Beneficiária. Kimberly Remy, valor de $800 mil. Data da apólice, 15 de julho, 3 meses antes da morte de Dennis. Fiquei encarando aqueles números como se pudessem explodir. Ela tinha feito um seguro de vida gigantesco no nome dele. Sem contar para ele. Sem o conhecimento dele. 3 meses depois, ele estava morto. Crise convulsiva, disseram. Sem diagnóstico prévio. Sem autópsia. Enterro rápido, viúva chorando e herdando tudo. O senhor está bem? Perguntou a atendente. O senhor ficou pálido. Tô sim. Só processando assuntos de família. Respondi, com a garganta seca. Imprimi os documentos com as mãos trêmulas. Depois, fui direto ao cemitério. Riverside Cemetery. Antigo, cheio de carvalhos enormes, lápides gastas pelo tempo, o vento soprando entre as folhas secas. A lápide do Dennis era simples. Granito. Nome, datas. Nada de frases bonitas. Nada de amor eterno. Só os fatos. Cru e impessoal. Como um obituário de jornal. Eu devia ter percebido. Murmurei, ajoelhado diante do túmulo. A voz saiu áspera, carregada de culpa. Você tentou me avisar, na última ligação, e eu não quis ouvir. Puxei o celular e liguei para o detetive Lance Corin. Tínhamos nos encontrado algumas vezes em eventos da comunidade. Era conhecido por ser íntegro, direto. Coisa rara hoje em dia. Corin falando. Detetive, aqui é Jack Remy. A gente se viu algumas vezes na associação de veteranos. Preciso falar com você sobre a morte do meu irmão. Dennis? Lembro sim. Achei que tinha sido morte natural. Ataque cardíaco? Convulsão? Eu também achei, mas... acho que estávamos todos errados. Silêncio. Ouvi o barulho de papéis sendo mexidos. E por que o senhor acha isso? Olhei para os papéis do seguro. Depois para o túmulo. E para o céu cinza de outubro, que ameaçava chuva. Porque eu acho que minha cunhada matou ele. 2 semanas depois daquela ligação, consegui a guarda temporária da Nina. Oficialmente, foi tudo feito como um favor. Kimberly disse ao tribunal que seria bom para Nina passar um tempo comigo enquanto ela resolvia pendências financeiras do falecido. Eu sabia que era mentira. Ela só queria tempo. Tempo para esconder rastros, apagar provas, seguir em frente sem ser incomodada. Só que agora, eu estava atento. E eu não ia recuar. Preciso pegar algumas roupas de inverno da Nina. Falei com ela por telefone. Ela já não cabe mais nas que trouxe. Claro. Mas estou mostrando a casa para compradores hoje à tarde. Vai amanhã cedo. Deixo a chave embaixo do olmo do jardim. Ela estava vendendo a casa do Dennis, limpando o cenário.
eliminando qualquer vestígio do que ele foi, ou do que ele sabia. Na manhã seguinte, entrei na casa que um dia foi do meu irmão. Estava vazia de alma, sem vida. Parecia que todo o calor tinha morrido junto com ele. O quarto da Nina era logo após o quarto do casal. Paredes cor-de-rosa, móveis brancos, desenhos de princesas. À primeira vista, parecia um quarto normal de uma menininha. Até eu abrir o armário. Tinha uma fechadura com tranca externa. Nova, brilhante. Os parafusos reluziam como se tivessem sido colocados ontem. Meu sangue gelou. Lá dentro, um travesseiro. Um cobertor fino no chão. E marcas de unha na parte de dentro da porta. Pequenos arranhões. De desespero. De tentativa de fuga. Eu tirei fotos de tudo. À noite, sentei com Nina à mesa. Ela estava desenhando com lápis de cera. Sempre usava preto, marrom. Apertava tanto o giz que rasgava o papel. Nina, hoje fui na sua antiga casa. Ela parou o que estava fazendo. Eu vi seu quarto. E seu armário. Ela não me olhou. Você viu a tranca? Vi. Tentei manter a voz firme. Por que tinha uma tranca do lado de fora do seu armário? Ela largou o giz. Juntou as mãos no colo. Quando eu grito, a mamãe diz que é hora da soneca para sempre. O que te faz gritar? Quando ela me machuca. Ou quando estou com fome e ela não deixa eu comer. Ou quando um homem vai lá, e eles fazem barulhos altos e eu fico com medo. Minha caneta estourou na minha mão de tanta força. Mas minha voz saiu baixa. Que homem, Nina? O do cabelo amarelo. Ele cheira a cigarro. E não gosta de crianças. Eu sabia quem era. Derek Merrin. Banqueiro. Casado. BMW na garagem. O tipo de homem que parece respeitável em público e podre por dentro. Se ela estava com ele, então agora eu tinha certeza. Kimberly tinha motivo. Queria ficar com Derek. Dennis era o obstáculo. E Nina era só um incômodo. Naquela noite, instalei uma câmera discreta na sala. Eu precisava documentar. Registrar tudo. Se queria proteger Nina, teria que ter provas. Provas que aguentassem tribunal. E às 2 da manhã, a câmera gravou Nina acordando aos gritos. Ela se encolheu num canto, balançando para frente e para trás, repetindo uma frase que fez meu estômago revirar. Sem molho picante, sem corda, eu vou me comportar, vou ficar quietinha. Voltei o vídeo 3 vezes, anotei cada palavra. No dia seguinte, liguei para a pediatra da Nina. A doutora Rebecca King. Ela acompanhava a menina desde o nascimento. Doutora, eu tenho a guarda temporária da Nina. E eu preciso conversar sobre algumas coisas. Sérias. Que tipo de coisas? Expliquei os pesadelos, a comida escondida, o medo dos armários. O silêncio do outro lado durou alguns segundos, mas parecia uma eternidade. Sr. Remy, eu venho me preocupando com a Nina há meses. Ela perdeu peso, está em constante estado de alerta. Tentei conversar com a mãe, mas ela sempre corta a conversa. Diz que a filha é sensível, mimada. Doutora, seja sincera comigo. A senhora acha que a Nina está sendo abusada? Outro silêncio. Mais longo. Com base no que observei? Sim. Mas preocupação não é prova. E a mãe dela sabe usar o sistema. Muito bem. Desliguei e encarei minhas anotações. Médicos, professores. Todo mundo via. Todo mundo sabia. Mas ninguém conseguia tocar em Kimberly. Até agora. Na semana seguinte, comecei a seguir Kimberly. Na minha cabeça, era para proteger Nina. Para reunir mais provas. Mas no fundo, era também por Dennis. Porque ele merecia justiça. Merecia que alguém se importasse o bastante para fazer as perguntas difíceis que ninguém teve coragem de fazer. E foi assim que descobri tudo. Comecei a observar os passos da Kimberly. Ela era previsível. De manhã, academia. Daquelas chiques, com suco detox e personal trainer. Depois, almoço com amigas em restaurantes caros, onde a salada custava mais do que minha geladeira inteira. À tarde, compras em boutiques onde os vendedores tratavam ela como se fosse realeza. Mas numa quinta-feira, ela saiu da rotina. Depois do treino, em vez de ir para casa, ela dirigiu até o Riverside Hotel, no centro. Era um lugar caro, mas discreto. O tipo de hotel onde casais casados, com outras pessoas, se encontravam. Estacionei do outro lado da rua e esperei. Ela entrou com a postura de quem sabe que ninguém vai impedi-la. 20 minutos depois, quem apareceu foi ele. Derek Merrin. O homem do cabelo amarelo. Casado com uma professora do ensino fundamental. Pai de gêmeos.
Um rosto sorridente conhecido na comunidade. Esperei 1 hora. Depois fui até a recepção. O atendente não devia ter mais de 19 anos. Olhos nervosos, pele com marcas de acne. O crachá dizia Tyler. Ele tinha o olhar de quem precisava de dinheiro, e não era muito seletivo quanto ao meio. Preciso de um favor, falei, colocando $200 sobre o balcão de mármore. Imagens das câmeras do saguão, de hoje, entre meio-dia e agora. Ele olhou para o dinheiro como quem vê um bilhete premiado, depois me encarou com receio. Posso perder o emprego, cara? E eu posso ligar para a polícia e contar sobre os adolescentes bebendo no estacionamento todo fim de semana. Você sabe do que eu tô falando. Vi você ignorando eles. Vai ser sua palavra contra a minha. Você decide. O rosto dele ficou branco. Depois de muita insistência, e só quando ameacei denunciar o hotel por encobrimento, Tyler cedeu e me entregou um pendrive com as imagens. Nas imagens, Kimberly e Derek entrando juntos no hotel. E saindo 2 horas depois. Separados. Com data e hora. Prova do caso. Motivo claro. Interesse financeiro. Mas eu sabia que isso não bastava. Infidelidade não condena ninguém. Eu precisava de mais. Algo que ligasse diretamente a morte do Dennis ao que eles estavam fazendo. E aí veio a ideia. Alice Bar. Era o lugar onde Derek bebia depois do expediente. Um bar escuro, cheio de homens reclamando das esposas, do trabalho, da vida. O bartender Pete já trabalhava ali há 40 anos. Já ouvira tudo. 2 vezes. Fui 3 noites seguidas, bebendo devagar, puxando conversa, virando o amigo compreensivo, concordando que a vida era difícil, que as mulheres eram complicadas, que às vezes um homem precisava de algo mais forte que cerveja. Levei dias para ganhar a confiança dele, fingindo ser mais um homem frustrado com a vida, até que ele baixou a guarda. Na terceira noite, Derek já estava visivelmente bêbado, e falou demais. Sabe o que eu não entendo? Ele disse, escorado no balcão, as palavras enroladas. Mulher diz que quer uma coisa, faz outra. A minha diz que me ama, mas matou o marido para ficar comigo. Como é que chama isso? Meu sangue gelou, mas mantive o rosto neutro. Pesado, cara. Ela é intensa. Falou que o Dennis era fraco, que fez parecer que foi convulsão. Nada demais. Só um chá e um pouco de paciência. Coitado, nem viu o que atingiu ele. Minha mão tremia por dentro, mas por fora eu era só o parceiro de copo. Ela contou isso assim? Ah. Ela me ama. Confiou em mim. Ele riu, um riso amargo. Só um pouco de chá. E adeus, Dennis. Enquanto ele falava, meu celular gravava tudo, escondido no bolso do casaco. No dia seguinte, fui direto à delegacia. Entreguei o pendrive da gravação do bar, as imagens do hotel e todo o dossiê que vinha montando sobre os abusos com Nina. O detetive Corin ouviu a gravação 2 vezes. O olhar dele ficou mais sombrio a cada frase. Isso é bom, Jack. Muito bom. Mas vamos precisar de mais para convencer um juiz. Ele estava bêbado. Um bom advogado pode alegar que era exagero de bar. E o seguro? A apólice feita 3 meses antes da morte? É suspeito, mas não é prova. O que a gente precisa é de evidência física. Algo que comprove que o Dennis foi envenenado. Eu encarei o detetive. E se a gente exumar o corpo? Corin ficou em silêncio por um tempo. Isso é uma medida extrema. Demora. Custa caro. E se estivermos errados? A gente não está. Pensei nos gritos da Nina no meio da noite, na tranca no armário. Aquela mulher matou meu irmão, e tá torturando a filha dele. Eu não me importo com o custo. Corin respirou fundo. Vou ver o que posso fazer, mas vai levar tempo. Semanas, talvez meses. Então é melhor a gente torcer pra Nina aguentar até lá. Enquanto o processo de exumação caminhava lentamente pela burocracia do tribunal, tentei seguir os canais formais. Liguei para o conselho tutelar. Fiz uma denúncia completa. Achei que finalmente alguém fosse intervir. A assistente social apareceu dias depois. Janet Walsh. Uma mulher cansada, de olhar vazio, dessas que já viram tudo. E talvez demais. Ela ficou 20 minutos com Nina. Quando voltou para falar comigo, disse apenas: ela parece bem, está alimentada, limpa, sem marcas visíveis. E os comportamentos? Os terrores noturnos? Os traumas? Insisti. Crianças têm pesadelos, Sr. Remy. Isso não é prova de abuso. Ela pede permissão para comer. Fica apavorada com armários. Apanha. Dorme trancada. Ela deu de ombros.
Alguns pais são mais rígidos. A menos que haja evidência física de dano, não podemos tirar uma criança do lar. E a tranca no armário? Os arranhões por dentro da porta? A mãe disse que Nina anda sonâmbula. Que a tranca era para protegê-la. E, bom, a senhora Remy é bem vista na comunidade. Sem antecedentes. Já o senhor... Ela olhou diretamente para mim. Um homem solteiro. Sem filhos. Fazendo acusações graves, mas sem provas conclusivas. Senti as paredes se fechando em volta de mim. Então vocês não vão fazer nada? O caso vai ficar aberto. Se surgirem novas provas, reavaliamos. Novas provas. Como o corpo do meu irmão mostrando traços de veneno. 2 semanas depois, entrei com pedido de guarda emergencial de Nina. Reuni todas as minhas anotações, as fotos, a gravação da confissão do Derek, declarações da médica, da professora. Preparei o processo como se fosse a batalha final. A resposta da Kimberly veio rápida e brutal. Ela entrou com um pedido de medida protetiva contra mim. Me acusou de manipular emocionalmente Nina e tentar afastá-la da mãe por trauma mal resolvido da perda do irmão. Disse que eu estava usando o luto como desculpa para inventar uma conspiração. No tribunal, o advogado dela era um tubarão. Frio. Calculista. Com cada palavra afiada. O Sr. Remy tem dificuldades para processar a morte do irmão, disse ele. E está projetando suas mágoas em minha cliente. A verdade, meritíssimo, é que tragédias acontecem. Boas pessoas morrem jovens, e não há culpados a serem caçados. O juiz era o Harrison, um senhor grisalho que parecia querer estar num campo de golfe, e não numa sala de audiência ouvindo drama de família. Senhor Remy, as acusações que o senhor faz são seríssimas. O senhor tem provas concretas de que a mãe da criança a está machucando? Pensei na gravação. Mas o detetive Corin tinha pedido que eu não a usasse ainda. O caso precisava ser mais sólido. Meritíssimo. A criança apresenta todos os sinais de trauma. Comportamento retraído, distúrbios do sono, medo de comer, medo de ser trancada. Está visivelmente desnutrida. Há relatos da escola, da médica, de mim. Mas sem hematomas, sem ossos quebrados, sem laudo de abuso físico. Ele interrompeu. Estou concedendo o pedido da Sra. Remy. As palavras soaram como tiros. Sr. Remy, o senhor está proibido de manter contato com a criança até que o caso seja resolvido. Sra. Remy, sua filha será devolvida à sua custódia imediatamente. Vi meu mundo desmoronar ali mesmo. Enquanto ela sorria, satisfeita, Nina era colocada no banco de trás do carro. Me olhou pelo vidro com os olhos arregalados de medo. Eu não pude fazer nada. Só encarei e sussurrei. Eu vou te buscar. Kimberly podia ter vencido aquele round. Mas essa luta ainda não tinha terminado. Demorou mais do que deveria. Mas veio. Recebi a ligação do detetive Corin numa manhã nublada de sexta-feira, quase 2 meses depois da audiência. Jack, ele disse com a voz firme. Temos o laudo da exumação. Meu coração disparou. E então? Houve uma breve pausa, como se ele estivesse tentando encontrar a forma menos pesada de me dizer o que já suspeitávamos. Encontraram traços de um barbitúrico raro. Altas concentrações. Dose letal. Misturado a extratos de ervas calmantes, que mascaram o gosto e retardam os sintomas. Isso confirma envenenamento? Sem dúvidas. Não foi uma morte natural. Foi homicídio premeditado. Fechei os olhos. Respirei fundo. Por um segundo, senti tudo girar. Raiva, alívio, dor, justiça. Vamos prender ela, certo? Já temos o mandado. A equipe vai agir hoje à tarde. Ela não sabe ainda. E a Nina? O juiz já foi notificado. Um pedido emergencial de suspensão da guarda está em andamento. Se quiser, venha ao tribunal amanhã cedo. Pode ser o dia em que você finalmente leva sua sobrinha para casa. Desliguei com a sensação de que tudo ao meu redor estava, finalmente voltando ao lugar. Às 3 da tarde, Kimberly foi presa na entrada de um salão de beleza. Estava de salto alto, cabelo impecável, carregando uma bolsa de grife e falando ao telefone como se nada pudesse atingi-la. Segundo Corin, ela tentou negar no início. Mas, diante do laudo da autópsia e da gravação do bar, desmoronou. Primeiro chorou. Depois, gritou. Tentou colocar a culpa em Derek, no próprio Dennis, no mundo. Disse que não aguentava mais viver com um homem fraco e entediante. Que queria ser livre. Mas no fim, confessou. Confessou que misturou o sedativo no chá do marido por 3 noites seguidas,
até causar a convulsão fatal. Que não chamou ajuda. Que ficou observando ele morrer. Ele era um fardo, ela teria dito. No dia seguinte, fui ao tribunal. A sala estava cheia de rostos estranhos. Repórteres, assistentes sociais, oficiais de justiça. Nina estava lá. Sentadinha, com um vestido simples azul, cabelo preso num rabo de cavalo mal feito. Os olhos fundos, como se tivessem apagado parte da alma dela. Quando me viu, os olhos se acenderam por um segundo. A juíza olhou os papéis à sua frente, depois para mim. Senhor Remy, diante das provas apresentadas, do laudo da perícia e da confissão da ré, o senhor está autorizado a assumir a guarda definitiva da menor, Nina Remy. Não consegui conter as lágrimas. Vou cuidar dela como se fosse minha filha. Eu disse, com a voz embargada. Espero que sim. Ela merece isso. Quando segurei a mão da Nina para sairmos do tribunal, senti ela tremer. Mas não de medo. Era como se pela primeira vez, ela estivesse se permitindo sentir alguma coisa além de sobrevivência. Podemos ir para casa, tio Jack? Podemos, meu amor, e ninguém nunca mais vai te machucar. Ela sorriu. Um sorriso pequeno, tímido, mas real. E naquele momento, entendi. Eu tinha perdido um irmão, mas ganhado um novo propósito. Foram meses difíceis depois da audiência. Nina não virou uma criança normal da noite pro dia. Ela tinha medos que não sumiam com um simples "vai ficar tudo bem". Às vezes, acordava gritando no meio da noite. Tinha crises de pânico quando ouvia algum barulho forte, ou via alguém de cabelo loiro na rua. Ela ainda pedia permissão para pegar comida. Mesmo depois que montei uma prateleira só para ela na cozinha, cheia de lanchinhos, chocolates, sucos e biscoitos. Com uma plaquinha que dizia: Nina pode pegar quando quiser. Ela olhava, mas demorou semanas para acreditar. A primeira vez que ela pegou um biscoito sozinha, comemoramos como se fosse o aniversário dela. Eu quase chorei de novo. Levei Nina à terapia infantil 2 vezes por semana. A psicóloga, uma mulher doce chamada Amanda, foi essencial. Aos poucos, Nina começou a desenhar com cores mais vivas. Voltou a rir, a correr, a me abraçar sem medo. Um dia, enquanto brincávamos com tinta guache no quintal, ela olhou para mim e disse: Tio Jack, posso te chamar de pai? O mundo parou por um segundo. Pode sim, filha. Ela sorriu com todos os dentes. E eu nunca mais fui o mesmo. Quanto a Kimberly, foi condenada a 25 anos de prisão por homicídio qualificado e maus tratos. Tentou recorrer. Disse que era instável emocionalmente, que agiu sob estresse. Mas nada colou. A confissão estava registrada. As provas eram sólidas. Ninguém mais acreditava nela. Derek perdeu o emprego, o casamento e a reputação. Tentou fingir que não sabia de nada, mas a gravação falava por si. Pegou 5 anos por obstrução de justiça e cumplicidade. Cumpriu 2 em regime semiaberto, nunca mais o vi. Hoje, Nina está com 6 anos. Vai à escola com uma mochila azul cheia de adesivos. Adora ciências. Quer ser astronauta, ou bailarina, ou veterinária. Às vezes tudo ao mesmo tempo. Nos fins de semana, fazemos panquecas em formato de coração. Ela dorme abraçada comigo no sofá, assistindo filmes da Disney. Não há mais trancas. Nem medo. Só carinho. Só vida. De vez em quando, olho pro céu e penso no Dennis. Consegui, irmão. Ela tá segura agora. E sei que, onde quer que ele esteja, ele também sorri. Porque Nina está finalmente livre. Porque o amor venceu. Porque a verdade, mesmo enterrada, sempre encontra um jeito de emergir. E porque às vezes, o maior ato de amor é simplesmente não desistir.